Isso é novo para nós ainda. Eu acho que... Ótima noite, Lucimauro. A gente só está pedindo um segundinho para a gente começar aí, só para a gente reenviar o link que a gente teve que fazer alguns ajustes aqui para transmitir ao vivo, tá? Então a gente só vai reiniciar aqui só. Um minutinho só, por favor. E aí não está dando certo não, Arquimedes. Que você encaminhou aí, ó. Acho que tem alguma coisa diferente aí, ó. Muito obrigado, Maria Lúcia. Muito obrigado, né? É muito bom, né? Agora que eu estou vendo na paz, né? Grande abraço para o nosso amigo Chico, para todo mundo, né? Então nós vamos iniciar já, né? E aí eu gostaria de imediato pedir desculpa, né, por ter atrasado esses 6 minutos aí. A gente está tentando fazer um ajuste aqui na programação nossa, tá bom? Então eu queria, como sempre, assim, a gente iniciar o nosso estudo da noite assim com a nossa prece, né? Uma prece para poder organizar a nossa mente, organizar os nossos pensamentos, pedindo a Deus nesse exato momento que rogue por todos nós e todos aqueles que se encontram na dificuldade da mente, da consciência, pedir aos nossos mentores, esses educadores que vivem lá no túmulo, que possam nos auxiliar nas nossas dificuldades íntimas, que a gente consiga realmente fazer aquilo que nós abordaremos essa noite, mesmo sabendo da tamanha dificuldade. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que possa orientar todos nós, que passamos por transformações nessa transição, que possa tocar os nossos corações e a gente consiga ser mais afetuoso, mais caridoso, mais humilde, mais amigo, que a gente possa perceber que essa doutrina que nos consola, ela serve para nos auxiliar, refletir, fazer novas reflexões, com novos comportamentos, novas atitudes. E que Deus esteja não só hoje, não só agora nesse grupo seleto de espíritas, mas com toda a sua humanidade, ajudando cada um na sua particularidade, no seu estado de consciência, né? Que assim seja, né? Então eu queria agradecer já de imediato os nossos amigos das Samaritanas, né? É uma satisfação muito grande, assim, eu tô me descobrindo aos poucos, né? E percebendo, assim, o quanto Deus é bom, que nos auxilia a gente conhecer pessoas novas e aumentar, né? Graças a Deus a gente vai aumentando a nossa corrente de amizade, né? Então hoje no estudo da noite eu queria agradecer esses amigos, né? E pela oportunidade de falar, né? Dessa afinidade que a gente já tem já, né? As duas casas, né? A nossa casa aqui de Ouro Branco, Seja, e as Samaritanas também, né? Pessoas, cada um com a sua particularidade, cada um com suas dificuldades íntimas que a gente vai ver hoje no estudo de hoje, mas são pessoas de bem, né? E isso acho que importa mais, são pessoas de bem. E estar vivendo no meio de pessoas de bem é muito bom, né? Graças a Deus, assim, acho que nós temos muito, né? A gente está um pouquinho atrasado em ações, né? Mas a gente recebe muito desses amigos, desses queridos que vêm nos auxiliar. E o estudo de hoje, né? A gente vai falar live, né? Antes da gente iniciar, eu queria dar um recadinho para o Dene e para o Arquimedes aí, para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, que a gente está com estudo todas as quintas-feiras e a gente iniciou pelo livro do Gênesis,
sobre alguns assuntos importantes, né? São chegados os tempos, então quem tiver interessado aí, que não tiver o link, né? Manda no chat, por favor, que os nossos amigos vão encaminhar o link também para fomentar e fortalecer esse estudo, né? E aí vocês podem participar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? E aí é muito bom, né? Um grupo de amigos assim que se encontraram para poder aproveitar esse momento e continuar com as nossas atividades de uma forma um pouco diferente, né? Mas é um esforço muito grande, assim, né? E o grupo está de parabéns, tá? Então hoje nós vamos falar sobre purificação íntima, né? Esse tema ele foi escolhido para nós e eu tenho que admitir que não é porque a gente estuda, porque a gente tem um pouquinho de conhecimento que às vezes é fácil falar de alguma coisa, né? E falar sobre purificação íntima é uma coisa assim altamente complexa, né? Porque o primeiro pensamento que me vem na mente é se será que eu me esforço o suficiente para poder falar o que está escrito aqui, né? Será que meu exemplo ele é suficientemente grande para poder descrever aqui esse ensinamento que eu estou aqui agora às 20 horas e 11 minutos passando para todo mundo, né? Então não é uma coisa muito simples, não. Aí no finalzinho eu fiz um checklist, né, que eu queria compartilhar com todos vocês sobre esses pontos, né? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é um livro que foi psicografado por Chico, né, Chico Xavier, através do nosso querido Emmanuel, né, que vem fazer, nos auxiliar, né, nos cutucar para fazer reflexões altamente importantes, né? Então, nós começamos com o seguinte texto: Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, prestem atenção no que eu vou dizer. Purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Só esse pedacinho já me deu um trabalho danado, né? Porque eu sou aquele espírito meio difícil, então eu tenho que entender, tenho que compreender para eu poder falar, né? Então, normalmente, Tiago ele vem trazer isso para nós, mas eu quis entender, mas por que Tiago escreveu, né? Por que ele escreveu, o que ele escreveu, qual que foi a intenção, né? E aí eu descobri o seguinte, que Paulo, a gente sabe da história de Paulo, né? Paulo de Tarso, ele escreveu várias epístolas, né? Mas eram cartas bem direcionadas a um grupo, né? Um grupo hebreu, um grupo bem específico nas igrejas que foram fundadas, né? Então, normalmente, era assim que acontecia. Tinha os problemas, tinham as dificuldades nesses grupos, né? Como nas nossas casas espíritas de hoje, né? As dificuldades, e alguns irmãos, assim, ficavam quietos e mandavam mensagem para ele, de uma forma não tão convencional igual hoje, né? De uma forma muito, muito difícil, ele mandava essas mensagens e Paulo, como chegou um momento que tinha várias casas, casas do caminho, posso dizer, casas espíritas ou aglomerados cristãos assim que foram criados, ele não dava conta de ir em todos os lugares, né? E teve, quem quiser conhecer essa história bem assim, fique à vontade, leem o livro Paulo Estevam, que vocês vão entender perfeitamente o Novo Testamento, né? Tudo que se dá, principalmente a vida do apóstolo Paulo, né? E aí tem um momento que Paulo, já com a cabeça bastante preocupado, ele vira e fala assim: eu não sei o que eu vou fazer mais, eu não dou conta de ir em todos os lugares. E aí, numa dessa ocasião, o próprio Jesus aparece para ele e fala para ele, que é para ele escrever, né? Escreva, né? E isso não vai ajudar, uma só não, vai ajudar várias. E olha só, né, o que o mestre já sabia já. O mestre, ele tinha já uma certeza, assim, muito grande já, né, que essas cartas, né, em conjunto com os evangelhos, né, que foi o caso do primeiro de Mateus, ia fazer uma diferença muito grande para a humanidade, igual faz para a gente até hoje, né? Já se passaram mais de 2000 anos e hoje nós estamos falando disso, né? Então foi um ato realmente, um ato muito importante. Então, para poder ter esse entendimento, eu fui ver e percebi e consegui achar a informação que Tiago ele fez a mesma coisa,
ele fez a mesma coisa, só que ele teve uma ideia um pouco diferente, ele escreveu para todas, né? Ele não fez ela bem endereçada igual Paulo, não, fez para todos, né? Então ele começa, são 4 capítulos, né? A gente tá nesse aí, ele começa a realmente a dar uma chamada de atenção em todos os cristãos, de todas as igrejas, né? Que a gente pode falar, da igreja convencional de aglomerado de pessoas com o mesmo propósito. Não era a igreja que a gente conhece hoje, não. Era um grupo de pessoas afins, né? Que estudava o evangelho, que discutia, que falava sobre o evangelho naquela época, que nós chamamos do cristianismo primitivo. Então ele vem, no primeiro capítulo, ele começa a falar sobre os problemas, né? Sobre os problemas que todos nós temos. E é tão interessante que, se vocês, quando tiver oportunidade, após a palestra, ou um tempo que vocês estiverem tranquilos, vocês vão ler lá, vocês vão perceber que o que ele chama a atenção dos cristãos, né, aqueles que já estavam seguindo Cristo, não muda nada para hoje, tá? A mesma coisa, assim, mesmo problema, sabe? Problemas de relacionamento, problemas de maledicência, de amigos inquirir com a maldade do outro, né? Poder. Então ele vem falando disso tudo até chegar nesse momento que é no versículo 8 do capítulo 4, ele fala assim, ó, vocês limpem a mão, né? Lavem as mãos, né? Existia uma cultura hebraica sobre o lavar as mãos, né? A gente vai ver isso em todo o Novo Testamento, né? E no Antigo também, que isso faz parte da lei mosaica. As pessoas, elas possuíam, né, elas tinham atividades com as mãos. Além do trabalho, a mão era utilizada para fazer higiene pessoal e fazer a alimentação. Então, uma mão, normalmente era a esquerda, se não me falha a memória, né? A mão esquerda era utilizada para as necessidades fisiológicas, né? Para limpeza, né? Então, ela não podia comer. Eles chamavam na época que essa mão era uma mão impura, né? E a mão direita era utilizada para alimentar, para acariciar, para fazer algumas coisas. Então tem um exato momento assim. A primeira era não só para aquelas pessoas que acreditavam que a mão contaminava o ser espiritual, né? E não era dessa forma. Ele ainda vira e fala assim: vocês que têm dupla personalidade, dupla alma, né? Duplo comportamento, purifique os vossos corações, né? Então, o nosso tema de hoje já inicia e já incita a gente fazer essa reflexão. Será que nós temos duplo ânimo? E a gente vai ficar um pouco assustado quando a gente realmente se ater nessas palavras, nessa frase, para a gente realmente perceber. Todos nós, eu acredito que nós temos, não é uma personalidade só, não, a gente tem várias. E tanto é pela doutrina espírita que nós temos esse entendimento, né? Nós já vivemos várias vidas. Não vou falar nem das vidas mais do que primitivas, não. Vou falar da vida de consciência, de razão, que a gente já está imbuída já nas leis, né, de Deus, né? Essas leis de eu escolho e eu faço aquilo que me der vontade, né? Então nós temos várias personalidades com o tempo. Então cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então todos nós, né, nós temos a nossa vida social, né? Ele fala essa vida exterior, né? É a nossa vida social, e a gente tem a nossa vida íntima também, né? E aí que entra uma coisa assim bastante interessante. Normalmente nós temos as nossas dificuldades e a gente não deixa, às vezes, né, transparecer essas dificuldades para a sociedade, não, né? Então, às vezes, algum problema que nós tenhamos, a gente não deixa, não, sabe? Transparecer isso, não. E aí ele vem chamando de cara a atenção para a gente, que a gente que tem essas dificuldades, a gente tem que se esforçar para poder purificar os nossos corações. Mas, Júlio, o que é esse purificar os nossos corações? Você está querendo dizer isso em qual ponto, né?
a gente vai perceber que a doutrina espírita, ela tem uma missão assim muito importante e eu acredito que é a maior de todas. Não é somente de falar do plano espiritual, é de fazer todos nós que estamos aqui, que a gente tem acesso às informações, mudar o nosso ser. A gente tem que mudar o nosso ser. E essa mudança só se faz através de uma reforma íntima, né? Então a doutrina espírita, ela nos faz realmente a premissa dela, e isso tem que ser a nossa premissa também, né? É como se fosse um jargão assim, bem específico, é essa reforma íntima, né? Mas por que eu tenho que fazer a reforma íntima? Qual que é a finalidade de fazer isso, né? A gente vai parar para pensar assim, para fazer uma reflexão que se a gente não se conhecer, se a gente não buscar compreender quem somos nós, o que nós fazemos, quais são os nossos atos, os nossos comportamentos, a gente não consegue mudar, a gente não consegue transformar, tá? Eu vou falar sempre nesse estudo muito de transformação. A própria ideia da reencarnação, ela é para transformar o ser. É para colocar uma pessoa, chega aqui, ela vai ter suas experiências e nessas experiências a gente vai melhorando, a gente vai lapidando, né, esse carbono velho numa estrutura de um diamante, né, precioso, que gere fortuna, né, fortuna espiritual. Essa que é a ideia mais importante da doutrina espírita. Isso tem que ficar bem claro para todos nós, porque normalmente, né, eu não sei qual é o público dos nossos amigos que estão escutando a gente aqui hoje, normalmente a gente, quando a gente se depara com esse tipo de conhecimento da doutrina espírita, a gente fica realmente vislumbrando, né, assim, uma perfeição maravilhosa. Mas quando a gente vai passando os anos, a gente vai percebendo que realmente é uma informação, é um conhecimento que nos chama muita atenção, para muita responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. E aí não é fácil, né, a gente fazer essa transformação. Então nós que iniciamos na doutrina espírita há alguns anos atrás, ou décadas atrás, né, a gente vai perceber que no início a gente fica vislumbrado, né, a gente fica apaixonado, né, a gente acha que isso é, nossa, uma coisa linda, né, emoções, e não conseguiu pegar o resto dos 77%. Então a gente vai perceber que é uma coisa que é bem complicada, né? A gente tem que ter bastante raciocínio, bastante compreensão para poder nos ver no espelho realmente, né? E aí, Emmanuel, ele continua falando da seguinte forma: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus. Todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então, no nosso mundo íntimo, a gente tem lobo, a gente tem ovelha, a gente tem tudo, né? E aí que é uma coisa muito interessante, assim, qual desses animais, né, que eu dei como exemplo, nem fui eu que dei, né? Estou pegando isso de uma história, de uma parábola mesmo, eu vou deixar ele sobressair, o lobo ou o cordeiro, né? Então, nesse mundo íntimo, né, a gente vai perceber que realmente é, é complexo, né? Hoje a psicologia, a psicanálise, né, que veio de Freud, ela tentou assim entrar bastante para poder compreender, né, sobre a mente, sobre consciência e inconsciência, né? A gente vai perceber que esses estudos vêm só nos esclarecer mais ainda também, juntando com a doutrina. A gente tem que buscar essas informações em muitos lugares para a gente poder ter consciência, né? Então já é um mapeamento, tanto isso já é bem provado, assim, acho que até cientificamente mesmo, que a nossa mente, ela, o que domina mais é o inconsciente, né? E esse inconsciente, ele abarca muita coisa, ele abraça muita coisa. Um exemplo, o inconsciente, ele tem, ele guarda, né, o nosso ser, tá? O que, assim, esse estudo é só o cérebro, né? Nós, como espírito, sabemos que isso é o espírito, né?
é o que anima, né, essa matéria. A gente sabe que no nosso inconsciente nós temos a lembrança de todas as nossas vidas, né, de todas as nossas experiências, de todos os nossos envolvimentos que a gente teve com famílias, com pessoas, né? Só que isso fica adormecido, mas é uma coisa assim tão interessante que as nossas dificuldades, os nossos problemas, quando a gente já passa da adolescência, eles vêm à tona de novo, né? Para a gente mudar, para a gente perceber, para a gente nos conhecer, para a gente continuar, né? A caminhar, né? Então, nosso inconsciente ele é um vasto campo de aperfeiçoamento que nós temos que ter, né? E nós temos uma pequena parcela que é consciente. A gente pode falar isso hoje, né? Qual de nós aqui é um ser pleno, né? É um ser completamente consciente? A gente vai perceber que acho que ninguém aqui vai ser um ser completamente consciente. A gente sabe que o único que teve aqui era Jesus. A gente vai ver algumas personagens na história que elas possuem muito mais consciência do que inconsciente, né? Mais consciente do que inconsciente, né? É o que eu estou falando, né? Então esses instintos que nós temos, né? Essas dificuldades remotas, né? Pretéritas, elas estão gravadas no inconsciente, né? A gente vai ver muito agora, né? Daqui para frente, até no período total dessa transição, espíritos que vão vir para cá com a matéria perfeita, mas a parte emocional, a parte sentimental completamente desregulada. E a gente já sabe que isso, o que causa, né? Isso causa enfermidade da matéria, né? Porque uma mente que projeta coisa ruim é fato, né? Não tem dúvida que o que ela vai projetar na sua matéria, no seu corpo, que é o seu laboratório, vai ser fluidos negativos, deletérios, né? E aí vai vir um monte de dificuldade, né? Então, então a gente vai perceber o seguinte assim, que o único trabalho que eu posso começar a fazer, né? Que a gente tem que começar a fazer isso hoje, né? E graças a Deus essa doutrina é esse conhecimento de si mesmo, né? A gente perceber que nós temos que melhorar, que a gente é imperfeito, que a gente não é melhor do que ninguém, independente se a gente tem uma facilidade de raciocínio, ou de interpretação, ou de conhecimento, ou financeiro, qualquer coisa que seja, a gente está aqui no mesmo barco para aprender, para poder trabalhar esses atributos do nosso corpo. Nós, assim, ó, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Todos nós. Né? Assim, em grande, é uma regra geral, né? Uma regra que consegue generalizar, que consegue pegar todo mundo, né? Todos nós temos essas dificuldades íntimas, né? Todos nós temos os nossos problemas, temos coisas a ser trabalhadas, né? Mas o trabalho de purificação não é tão simples quanto parece. E aí eu separei, né? Não sei se todos conhecem, né? A gente falando sobre isso, sobre a gente conversar, né, com a gente mesmo, a gente conhecer cada um de nós da forma que realmente nós somos e fazer um trabalho assim pesado. Eu vou tentar lembrar os amigos aqui sobre um livro que o Chico psicografou também, que é fabuloso, né? Na verdade, todas as obras que Chico foi o meio, né, são excepcionais, né? Isso aí a gente tem que ter isso em mente, né? E até pegando esse ponto aí, a gente vai perceber, né, Michele, que está até escrevendo aí do processo de reforma contínua, e a gente tem que aprender muita coisa, né? A gente tem que avançar em muita coisa, né? Então, num livro que Chico psicografou, que chama Voltei, né? Não sei se todos aí conhecem, né? Quem já leu aí, pode escrever no chat aí, só para a gente ter uma ideia, né? De quem está vendo a gente aí. Ele conta a história de um amigo nosso que foi vice-presidente da FEB, né? Que foi Frederico Fagner, que é o irmão Jacob, né? O irmão Jacó, né? É assim que fala, mas o nome dele é Frederico Fagner, tá? Então, no capítulo que está intitulado como Diálogo Surpreendente,
ele comenta, né? Eu vou dar só um spoilerzinho desse livro, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lido ele. Ele conta a história desse senhor, Frederico Wagner, né? Ele comenta o seguinte: ele era espírita, ele conquistou assim até alguns cargos elevados dentro da Federação Espírita Brasileira, né? E aí, nesse exato momento, o nosso querido, ele já está em processo para desencarnar. Então, ele chamado, né, intitulado como Jacob, né, ele já estava, e ele narra a situação dele, né, para desencarne. A gente está falando que são excepcionais, né? E a gente tem que levar esses exemplos para a nossa vida mesmo, porque a probabilidade de repetir isso é muito grande, sabe? De repetir esses mesmos problemas, né? Porque nós estamos dentro desse planeta e emanamos praticamente a mesma frequência, né? E aí Jacob conta no livro Voltei, né? O Frederico Fagner, que é o nome dele, ele fala o seguinte: ele fala que ele descreve todo o processo de desencarnação. Acho que todos aqui nós sabemos já qual que é esse processo, como que funciona esse processo. E aí, nesse exato momento, ele se depara com, já está no plano espiritual, né? Quem recebe ele é Bezerra de Menezes e a filha dele, que ajuda ele, né? Naquela perturbação transitória do desencarne, né? No medo, na sensação. Está tudo no livro lá, né? E aí chega um momento que ele volta à Terra. Depois que ele já estava um tempinho no plano espiritual, ele retorna à Terra e vai para uma reunião de desobsessão. Isso é muito interessante, gente. É perfeito, sabe? E aí, ele, com um nível de conhecimento muito grande, né, espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele vai e ousa ter um diálogo com o obsessor nessa reunião de evangelização, de doutrinação, né? Ou de intercâmbio, o nome que a gente queira falar. E aí, na hora que ele começa a dar lição de moral no espírito obsessor, o espírito obsessor fala assim: poxa, já não basta você aqui para me perseguir também? E o espírito obsessor fala desse jeito com ele. E aí ele vira e fala assim com ele assim, ó: eu quero te trazer você, meu irmão, para a luz. Olha que coisa interessante, gente. Eu quero trazer você, meu irmão, para a luz. E aí o espírito vira e fala para ele assim: mas qual luz? Não vejo em ti luz alguma. Você se esqueceu que na Terra você dava grande importância somente para as coisas materiais, para a fortuna? Então, nesse exato momento que ele queria, né, com a boa intenção, né, a gente vai ver que Jacob, com uma boa intenção, queria dar uma lição de moral no espírito, né, falou que queria trazer ele para a luz. Ele fala assim: mas qual luz? Nem você tem luz. E a luz que ele menciona também é a luz verificada pelos olhos espirituais mesmo, tá, gente? Aqui todo espírito emana, tá? Em seu envoltório, em seu perispírito, né? E ele vira e fala para ele. E a gente vai perceber que esse livro, né, igual a Leila Zita tá falando aí, que já leu o livro, né? Ela vai lembrar que ele fica, assim, acabrunhado com esse negócio, fica... A história todinha do livro, o restante, depois desse momento, é ele tentando acender essa luz própria, sabe? Então, a gente chega em algumas conclusões com isso. Primeira coisa, eu conhecer não garante nada quando eu regressar para o plano espiritual. Não garante. Ah, eu posso ser o dirigente, eu posso ter construído a casa, eu posso ser responsável pela reunião mediúnica, eu posso ser isso, aquilo outro. Não resolve nada. Não é as coisas que a gente acredita, às vezes, que a gente faz, que a gente vai ter um mérito que é importante para nós. Não é assim que funciona. Esse livro mesmo, a história dele mesmo, do Frederico Fagner, que é do irmão Jacob, ele mesmo menciona sobre isso, né? Às vezes ele ficou o tempo todo. E olha só uma coisa interessante: quando a gente pega a biografia dele, nós vamos perceber que o seguinte: ele era bem ativo. Ele era um espírita muito ativo. Ele era receitista, ele trabalhava com passe muitos anos, né? Até em tenra idade assim, ele dava sequência.
mas mesmo assim ele não tinha luminosidade própria. Mas então será o que lhe faltou, né? Porque ele estava no meio, né, espírita. Ele tinha conhecimento da doutrina espírita. Ele ensinava as pessoas sobre os ensinamentos dos espíritos pelas obras, né? A gente vai ver que não era só, né, Allan Kardec, não. Ele tinha conhecimento profundo em muita coisa. A gente pode pegar a história dele, né? E a gente vai perceber que esses movimentos são, às vezes, somente exteriores. É o que o nosso irmão Tiago fala, né? Voz de duplo ânimo, purificar os vossos corações, né? Às vezes eu estou lá na casa espírita todo dia, todo mundo me vê lá, não, fulano lá, a casa de fulano, né? Às vezes as pessoas, pela ignorância, até falam dessa forma, né? A casa é do tempo, né? A casa não é de ninguém, né? Independente se a pessoa, se ela tá, a gente vai ver com um cargo responsável ou não, né? Então, nesse exato momento, ele percebe que aquilo que aquele espírito obsessor falou, ele mexeu profundamente com o ser dele, e ele começa a correr para a verdadeira reforma íntima. Olha que coisa interessante. Tinha conhecimento da doutrina espírita, viveu aqui muito tempo, falou da doutrina espírita para muitas pessoas, propagou o conhecimento espírita para muita gente, e quando regressa, não tem luz própria. Isso aí é uma pancada, né? A gente pode perceber isso aí que deixa a gente completamente assim, chateado, né? Foi o que aconteceu com ele, né? Na hora que esse espírito fala dessa forma, ele fala assim, que ficou assim, tão mexido, que ele não conseguia nem parar mais de pensar naquilo, né? Então, Emmanuel, ele vem falando para nós assim, e continua, né? O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Se é espírita, não é espírita, se é muçulmano, se é hindu, tanto faz. A regra de Deus é para todo mundo, né? Quem está lá no hinduísmo lá está tentando também, pela forma que conhece, de melhorar, né? Através dos responsáveis, né? Que auxiliam, que instruem, né? A gente vai ver que a humanidade toda é no mesmo esquema. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, né? Então, assim, para nós isso é fácil. Todas essas coisas externas é fácil demais, né? Ele fala assim, ó, eu sou espírita, ó, que bom, frequenta, a gente construiu uma casa lá no Belvedere, aqui em Ouro Branco e tal. Não, beleza, e aí? Isso aí não fala quem é a intimidade do Júlio, ou de qualquer pessoa que seja responsável? Não fala, não. O que vai falar da intimidade, a gente vai ver que ela é projetada pelo próprio comportamento das pessoas, né? É o exemplo, né? É assim, ó, o conhecimento ele instrui, mas o exemplo ele arrasta mesmo, né? Então são esses pontos, tá? Que a gente tem que começar a realmente refletir, né? Para às vezes a gente não escutar assim, você é bom com as pessoas da rua. E quando a gente escuta isso machuca, porque mesmo a gente querendo ser melhor, a gente não consegue ainda fazer ainda, né, ter esse nível de consciência para poder ter uma transformação grande. Uma transformação assim, que realmente modifique o nosso meio. Né? Muitas das vezes a gente quer instruir brigando, né, obrigando as pessoas. A gente quer falar para as pessoas que elas têm que mudar porque a doutrina falou e a gente nem olha para a gente. Né? A gente está lá, às vezes, na frente do palanque na casa espírita, dando instrução e a gente não usa nada daquilo para nós. A gente é impaciente. E a gente vai perceber sobre isso, né? Sobre, na questão 918, 919, os Espíritos falam para nós sobre isso. Como que a gente reconhece, né, características de um homem de bem, né? Então a gente fala de purificação íntima e através dessa purificação a gente consegue. Tem alguns caracteres, né, alguns pontos específicos que a gente pode saber se realmente a gente está. Mas Emmanuel ele continua falando para nós assim da seguinte forma: será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal de ideologias edificantes, né? A gente falar de caridade, a gente falar do amor de Jesus, né? É fácil para nós que está aqui na Terra falar isso. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo. Olha só o que ele fala para nós, hein? Então é muito fácil a gente chegar na tribuna, né? Assim que antigamente falava.
e a gente falar de amor, meus irmãos, né, eu vos amo, meus irmãos, Jesus está conosco, né? E eu realmente ser uma pessoa completamente oposta daquilo. E aí eu tenho que me deparar com a verdade, né, de mim mesmo, né? Eu sou desse jeito. Eu consigo ser assim. O verdadeiro espírito, ele é espírito em qualquer lugar, né? O caracteres de homem de bem é em qualquer lugar, em qualquer instante, quer seja no trabalho, na família, na casa espírita, né? Se a gente não consegue ser assim, é o que Tiago falou. Nós somos seres de duplo ânimo, né? De corações divididos entre o bem e o mal, né? E não é essa a ideia. Não é essa informação que a gente tem que ter para nós, né? O esforço da doutrina para todos nós é fazer a gente acordar, fazer a gente ter reflexões assim para a gente transformar a nossa alma. Nós não temos a ideia da dificuldade para reencarnar, da dificuldade que é de organizar pessoas com características necessárias para ter uma transformação em família. A gente não tem essa ideia, né? E isso está até no livro do Voltaire, do Jacob, Jacó, né? Ele comenta assim que ele já estava querendo saber quando ele ia voltar, o que ia fazer, e os espíritos falam com ele, calma aí, senhor, peraí. Não é bem assim que funciona, não, né? E se a gente parar para pensar mesmo, da gente concorrer com esse tanto de espírito desencarnado, a gente vai perceber que não é uma coisa fácil para poder vir para cá mesmo, não. Para juntar todo mundo, juntar as peças principais daquele jogo, para poder ter um ressarcimento perante a lei, perante a nossa própria consciência, né? Que está inscrita às leis de Deus, a gente vai ver que não é muito fácil, não. Então o apóstolo Tiago, ele entendia perfeitamente a gravidade do assunto, né? Para ele escrever essa epístola para todas as igrejas, chamando a atenção dos comportamentos, se vocês pegarem essas epístolas, né, do capítulo 1 ao 4, vocês vai perceber que é chamada de atenção. Não adianta vocês falar de Cristo e ficar falando mal do outro, não. Então ele fala lá desse jeito, gente. É impressionante, né? Quando eu fui levantar a informação para poder falar um pouquinho sobre, para tentar falar um pouquinho sobre, a gente vê que é o mesmo problema que tem hoje. Chega nas nossas casas espíritas a mesma problemática. Às vezes a gente tem uma pessoa que é um inquisitor, quer impor, né, o seu pensamento nas outras pessoas. Às vezes a gente vê aquela outra pessoa que também não preocupa com ordem, não está preocupado com nada. Então a gente vai juntando esse tanto de peças para poder trabalhar, né? Mas o maior trabalho é o íntimo, né? É mudar a essência. Nós temos o nosso livre-arbítrio para a gente usar a nosso favor, ou não. Né? É uma escolha. Né? Quando eu desencarnar aqui, ó, não vai ser... eles não vão perguntar para mim lá o que o Arquimedes fez na sua vida. Não, eu juro, o que você fez com a sua vida? O que você transformou? Qual foi o seu trabalho para você mudar a sua essência? Pô, meu irmão, você não esforçou nada. Passou longe do que precisava. E isso é tão interessante que os Espíritos mencionam para nós, tá? Na Revista Espírita, que é um esforço pequenininho, assim, mínimo, ia fazer uma transformação gigantesca em nós, como seres espirituais. Olha só que coisa interessante. Então a gente percebe que a gente está longe disso. Basta qualquer coisinha e nós estamos em atrito, né? Mas por que isso acontece? Porque nós estamos unidos, né? Para esse melhoramento e cada um de nós tem a sua intimidade. Eu nem vou falar igual o Tiago falou de duplo ânimo, não. São de ânimos, né? Muitas personas, né, que a gente tem dentro da gente. E a gente utiliza essa a nosso bel prazer, né? A gente aproveita alguns momentos para poder transparecer ser uma pessoa que às vezes a gente não é. E aí também às vezes a gente até escuta os nossos amigos falando para nós assim, ah não, mas eu sou assim direto em qualquer lugar, também tá parado, né? A gente tem que ser sábio, né? A gente está aqui para reencarnar para a gente chegar na sabedoria, né? E um sábio, ele é ansioso, um sábio, ele não tem paciência. A gente
Quando a gente começa a pegar esses pontos, a gente vai perceber que não, né? Então, é interessante, isso mesmo, Arquimedes. Às vezes a gente vislumbra a transformação que o outro necessita realizar e vedamos os olhos às nossas dificuldades. É isso mesmo. É muito fácil a gente ver no outro. Normalmente a gente sempre projeta os nossos problemas nas outras pessoas. Se a gente enxerga, é porque a gente tem. É assim que acontece. Mas isso vicia a gente. Nós somos viciados nisso, né? Então, lá na questão 918, os espíritos, Kardec pergunta para os espíritos faz o seguinte questionamento: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Hierarquia espírita. O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então Kardec pergunta assim, como que a gente pode ver se aquele irmão encarnado ele conseguiu alcançar uma elevação espiritual? Aí os espíritos falam assim, no dia que todos, olha só que coisa interessante, hein? Todos os seus atos da sua vida corporal representaram a prática da lei de Deus. Se a gente for parar agora para pensar sobre isso, nós vamos ver o seguinte, pegamos um exemplo, um Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Siddhartha Gautama, Dalai Lama, a gente pega essa turma, esses são esses espíritos de bem, né? Que ele consegue ficar lá 24 horas emanando bondade, né? Então isso a gente consegue ver, realmente esse é um espírito bom. Mas e nós? Às vezes a gente vira e fala assim, olha só que coisa interessante, né? O que me vem na minha mente agora. A gente não, às vezes não pode bater palma para um palestrante. Isso aí foi colocado, né? Olha só, e as justificativas são excelentes. Às vezes você recebe alguma pessoa de fora, essa pessoa chega lá, tem um nível de lucidez muito grande assim para passar o conhecimento para a gente, para fazer a gente refletir. Não pode, porque a gente vai aguçar a vaidade dele. Olha só que coisa, gente. A gente cria um monte de desvios, né? Em vez de a gente chegar assim e agradecer, poxa, muito obrigado, nós estamos felizes, né? Você trouxe assim uma visão que a gente nunca tinha pensado, mas não, a gente quer mudar, tolhendo, mudar, travando todo mundo, sabe? Então esses são os miasmas assim que atrapalham todos nós, né? E nessa questão, os espíritos ele fala desse jeito, né? Para todos nós, né? Quando a gente vê alguém que tem ações, que tem comportamentos bem orientados na lei de Deus, esses realmente são espíritos diferenciados, que conseguiram assim, uma elevação espiritual, né? Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, olha só, justiça, amor, caridade, na sua maior pureza. Na sua maior pureza. Aí a primeira pergunta, como que então vou definir o que é pureza disso aí, de cada uma dessas? Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Bondoso, humanitário e benevolente para com todos. Quando a gente chega nesse ponto aí, nós vamos lembrar lá dos fariseus, né? Na lei mosaica, a gente voltando à memória, né? Tem até um momento que um fariseu interpela Jesus, lá perguntando quais são a maior lei que existe, né? Divina. E aí Jesus vai e fala assim, vós não sabeis? Aí ele fala sobre Levítico e Deuteronômio, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma. Essa é a primeira. E amai o próximo como a ti mesmo. Né? A gente até repete isso muito, né? Mas às vezes a gente nem entende, né? O que aconteceu na época para poder falar sobre isso. O próximo daquela época eram pessoas afins. Né? Então vamos supor, se o próximo do fariseu era um grupinho deles. Né?
Aqueles que não pertenciam ao grupo dele não era próximo. Então eles buscavam fazer a bondade só entre eles, né? E quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, ser humanitário e benevolente para com todos, o meu próximo tem que ser todos, né? Possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, né? Não é o próximo de antigamente, não. Mas até hoje a gente faz a mesma coisa. Né? A gente está na nossa casa espírita, a gente está todo mundo bem lá, chega em casa, ó, desce o porrete na família. Vai no trabalho, nossa, é um carrasco, às vezes tem algum cargo, né, em alguma hierarquia superior, né, aproveita disso, humilha, faz de tudo. Então, esses são os problemas que a gente tem diariamente, né? A impaciência, meu Deus do céu, vou falar de impaciência. A gente, para mim fazer esse estudo foi tão difícil, porque eu tenho tanta coisa assim que eu tenho que transformar em mim, e aí quando eu leio isso aqui, aí dói mais ainda, né, que vira e fala assim, meu Deus do céu, ih, tô longe, o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou falar. Eu vou falar de aprimoramento íntimo. Poxa, será que eu estou me esforçando realmente o suficiente para poder fazer sobre isso, falar sobre isso? Será que eu posso ser considerado um exemplo? O que eu tenho que fazer? Normalmente, quem é um espírito assim que já está no nível maior, está preocupado, né? Ele está preocupado em acertar todo dia, né? Cada vez, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. São várias máscaras mesmo, Claudemir. É o que nós falamos, né? São várias personas, né? Se pegar o Júlio hoje, o Paulo que o Júlio foi ontem, o Antônio que foi anteontem, nas vidas pretéritas, cada vida eu fiz algo com o livre-arbítrio que vai me dar características do Júlio hoje, né? Boas e ruins. Gente, a gente tem que esquecer também, boas e ruins. Normalmente as coisas boas elas vão estar sempre na família, tá? E as ruins também, né? É desse jeito que acontece, né? A gente tem coisa boa, a gente tem coisa ruim, né? Só que normalmente o nosso inconsciente projeta todas essas coisas. Tanto projeta coisa boa quanto coisa ruim, mas normalmente para nós que somos espíritos ainda endurecidos, são normalmente as coisas ruins. É interessante isso, né? Às vezes a gente olha só os pensamentos que rodeiam todos nós nas palestras. É fácil a gente perceber isso só de olhar nos olhos, né? Às vezes a gente fala alguma coisa ou alguém fala alguma coisa, a gente pensa, né? Ah, isso aí, não gostei não, esse palestrante é isso, é aquilo outro. Ah, não gosto do jeito que ele fala, não. Ah, não, isso eu já sei. Nossa Senhora, isso eu já sei, imagina. E é interessante isso. Será que a gente pratica tudo isso que a gente escuta 24 horas por dia? Né? Quantas palestras nós somos espíritas a gente escuta? De Haroldo, de Raul, pegando essa turma toda, né? Mas por que a gente não consegue pôr em prática ainda? Então, tá na cartilha, né? Nosso tempo já está quase se findando. Né? Então, aí, na questão 919, Kardec pergunta para os espíritos ainda desse jeito: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de restituir a atração do mal? De resistir, desculpa, tá? De resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, o voo disse: conhece a ti mesmo, né? A gente sabe que tem um livro bem, ele é até bem estudado, tá? Assim, por todo mundo, né? Eu não tive ainda, assim, a pretensão de ler ainda não, tá? Mas eu peguei minha esposa, fez um estudo desse livro e ela comentou comigo, né? Reforma íntima de Irmã Dufour, né? Então lá mostra muitas coisas. As obras de Joana de Anjos também falam muito sobre o homem integral, né? A gente pode pegar esse livro, é um livro assim bem característico que menciona sobre isso, né? Então assim, conhecer a si mesmo não é fácil não. Por que não é fácil? Porque normalmente a gente não quer se deparar com a nossa verdade. Olha que coisa interessante. Se eu brigo com Arquimedes hoje, eu vou ficar num esforço tão gigantesco na minha mente para mim me convencer. Olha só que todos nós aqui fazemos. Todo mundo que está no chat aí, todo mundo que está me vendo, faz a mesma coisa. Se a gente faz algo que nós já sabemos que não faz em algumas situações, isso é ter atenção, né? É se perceber, falar assim, opa, por que eu estou tendo esse sentimento? Nossa Senhora, eu estou querendo esmagar o cara, por que eu quero fazer isso, né? O quarto ponto é autoanálise, né? A gente, nos nossos comportamentos, a gente fazer uma análise se fosse outra pessoa, se aquilo realmente que eu fiz está bom, se não está bom, né?
O quinto passo, eu coloquei honestidade. E esse aí, vou gastar um minutinho para falar sobre ele, porque a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Primeiramente, ó, nós não somos coisas boas, assim, né? A gente é, lógico que a gente é filho de Deus, a gente é criatura rumo à perfeição, né? Mas a gente tem que ser verdadeiro com a gente, que a gente, independente onde nós estejamos, a gente tem que melhorar, e a gente tem muita coisa para melhorar, tá? Então é ser honesto com a gente mesmo. Eu tenho que melhorar e eu tenho defeito. Não é para ficar só lamentando lá no muro das lamentações e chorando, não. Pera aí, descobri que eu tenho um problema, então eu vou ter postura e eu vou me esforçar. Eu já sei já, eu sendo honesto comigo, eu já sei já que eu tenho que melhorar e vou mudar. Olhemos o exemplo de Paulo. Paulo matou um monte de cristão, Paulo matou um monte de família, perseguiu um monte de cristão, crianças, foi tudo no pacote. No momento que ele percebeu que Jesus aparece para ele lá, chegando próximo de Damasco, ele caiu a ficha. Se ele não ficasse só chorando, né? Ah, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo, né? A gente até escuta muitos amigos nossos, né, falando: "Ah, eu tinha que ter conhecido a doutrina espírita antes", né? Isso é lamentação, né? Tá lamentando, né? Não, para agora e é daqui para frente. Se ele não tivesse feito isso, a gente nem tava conversando sobre isso hoje. Que acho que nem ia ter, né, o evangelho segundo o espiritismo, porque o evangelho foi a explicação dos evangelistas, né? Da, dos textos, né, que foram escritos, né? Então isso, é ser honesto. Coragem, coragem da gente mudar, a gente tem que ter coragem. Descobri que eu tenho problema, fiz análise, tomei consciência, agora estou firme, vou para frente, eu tenho que mudar. Então essa é coragem. A coragem é a gente ver o nosso inimigo dentro de nós e a gente olhar nos olhos dele e falar assim: a gente precisa de mudar. Isso é coragem, né? Perseverança, né, é acreditar mesmo, a gente tem que acreditar, tá como sétimo item, a gente acreditar que é possível, né? Jesus chegou à perfeição, eu posso chegar à perfeição também. Resiliência, olha que coisa interessante. Resiliência é um termo que está sendo muito usado hoje, né? Para aqueles amigos que não sabem, resiliência é a capacidade da gente sofrer modificações e retornar para um estado normal. Vamos supor, uma borracha. Quando a gente submete a borracha a um estresse, a gente estica a borracha, quando você solta, ela volta. Então, ela tem uma resiliência, né? Ela retorna para o seu estado. Tomou uma pancada na vida, para e vamos esforçar para voltar, né? Voltar antes da pancada, né? Do mesmo jeito, lógico que com novas reflexões, novos conhecimentos e entendimentos. Né? Paciência, isso aí é a mãe, né, da caridade, né? A gente pode falar dessa forma, paciente, né? Não adianta eu ser bondoso se eu não sou paciente, né? A gente viu lá na questão 919 que são os atributos, né, de um espírito bom, encarnado ou desencarnado, né? Aqui fala de espírito como um ser universal. E o último, o item desse que eu coloquei é a automotivação, né? Eu tenho que ter realmente algo na minha mente para me poder me motivar a buscar, né? A melhorar. E eu acredito, né? Eu pensando agora aqui, falando para vocês assim, que a melhor automotivação que a gente pode ter é a gente visualizar a paz que a gente vai ter, né? Então a gente tem que se esforçar muito para a gente estar em paz, para a gente dormir em paz, para a gente, quando a gente desencarnar, a gente estiver em paz, né? Imagina, não precisar da extrema unção, igual era antigamente, né? Para alguém perdoar os nossos pecados. Então a gente busca isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né? Me perdoe os amigos aí, né, que mandaram as mensagens aí que estava travando, né? A internet aqui em casa aqui, ela até é bem elevada, assim, a taxa de transferência, mas a quantidade de gente que está nesse horário, praticamente todos os dias, assim, está dando muita interferência, né? Para mim aqui não apareceu nada não, mas eu vi pelos comentários aqui, né? Então, assim, eu queria agradecer aos nossos amigos, né? Muito obrigado. Maria Lúcia Navaz, Michele, muito obrigado, tá? Arquimedes, Claudenir dos Santos, né? Esse novo amigo aí que eu descobri nesse grupo aí, né? Vocês estão de parabéns, muito obrigado. Alberto Limonta, Fabiana, né? E obrigado também, né?
fortalecimento aqui dos pensamentos que eu consegui transmitir para vocês. Ao nosso amigo Dene aqui também, a mesma coisa, né? E que Deus possa estar com todos nós, né? Eu queria agradecer a Samaritanos, né? Esses amigos queridos, agradecer muito a Deus a oportunidade que Ele tem oferecido a todos nós e que nós possamos realmente nos conhecer, ter mais consciência para a gente mudar o nosso comportamento, né? Que Deus esteja com todos nós e fiquemos em paz, tá bom?